Meus irmãos, eu nunca imaginei em estar noticiando isso aqui sobre Vitória Souza. Queridos, infelizmente, a Vitória Souza tem brincado demais com as coisas santas, tem profanado aquilo que é santo com as suas mentiras, com as suas brincadeiras para se promover. O vídeo que eu quero mostrar para você aqui hoje é um vídeo forte, é um vídeo que vai te mostrar a realidade de tudo como está acontecendo. Infelizmente, nós estamos vivendo tempo onde os próprios cristãos, ou os crentes na verdade, perderam o amor e o temor por Deus e por sua palavra. Existe uma diferença entre crente e o verdadeiro cristão. O crente, ele até acredita, mas não vive como deveria viver. Ele vive de acordo com seus próprios pensamentos, deleites, prazeres e vontades. O cristão não. O cristão, ele vive a vontade de Cristo. Ele vive como Cristo quer que ele viva. Ele tenta ser imitador de Cristo. Infelizmente, a Vitória não é cristã. A Vitória é uma crente que descobriu na religião, que descobriu no evangelho uma fonte rentável e muito rentável. Querido, o que eu vou te mostrar aqui, infelizmente, é o cúmulo do absurdo. Nós chegamos a este ponto, infelizmente. Eu vou ter que retratar isso aqui, mostrar isso aqui para você. Não é com alegria no coração, mas é com tristeza, é com pesar que eu vou te mostrar isso aqui. Antes, seja bem-vindo nesse canal. Sua presença aqui é um prazer enorme para mim. Fico feliz ao te ver aqui novamente. Então contribua com esse canal, com seu like, com seu comentário acerca da pessoa da Vitória Souza. Se inscreva se você concordar com a opinião desse que vos fala, certo? Você que deseja sair do salário mínimo, trabalhar honestamente usando apenas o seu celular, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, eu vou indicar para você agora a melhor forma em 2024 de você mudar de vida, fazer uma renda extraordinária, trabalhando no conforto da sua casa, trabalhando junto com seus filhos, com seu marido ou com a sua esposa. Faça da onde você estiver, tendo um conforto. Quer trabalhar? Primeiro comentário aqui fixado, um link que vai mudar a sua vida. Quem garante é um servo de Deus. Então, vamos ao vídeo de hoje. Amigos, irmãos, eu desde anos eu venho aqui alertando sobre Vitória Souza. Tem inúmeros vídeos aqui nesse canal falando sobre a realidade da Vitória Souza, quem é a Vitória Souza e qual é o perigo que representa a Vitória Souza para os cristãos, principalmente para os novos convertidos e para esta geração, que já é uma geração fraca, anêmica e despreparada espiritualmente. Qual é o perigo da Vitória Souza? Primeira coisa, que Vitória Souza não prega o evangelho de Cristo, não prega a palavra de Deus. E a segunda coisa é o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, é a mais séria. É uma das coisas mais sérias que vocês verão. A Vitória Souza tem zombado de Deus. Ela tem feito chacota da obra do Senhor simplesmente por dinheiro, por fama, por prestígio, Eu creio que a família da Vitória Souza, a própria Vitória Souza, eles irão pagar o preço muito alto pelo que estão fazendo. Estão ludibriando e enganando o povo do Senhor. Antes de mostrar o vídeo aqui, o principal vídeo, eu quero trazer uma cena chocante aqui pra você, certo? Veja que um dos primeiros vídeos que eu trouxe no canal Desmascarando Vitória Souza foi um vídeo onde ela inventa uma revelação. Ela olha no celular, lê o nome da pessoa e passa uma suposta revelação. Vou ligar pro marido dela, vou começar se ele atender. Não, peraí. Só
que eu preciso falar pra ela que Deus precisa tocar no Alessandro. Só que eu preciso falar pra ela que ela tem pedido pra Deus visitar o Alessandro. Caramba, e quem é o Alessandro? Liga pra ela, você vai falar pra ela da revelação. Fala pra ela do milagre que Deus fez. E não se preocupe. Não se preocupe porque Deus... E Deus estava me mostrando aquela menina, né, chamada Vitória Souza, profetizando. Irmãos, e por trás tava, né, o pai dela, né, por trás ele estava muito rápido ali no celular, procurando informação sobre a pessoa que ela teria que falar. E aí, rapidamente, ele já mostrava, assim, a informação, ele procurava nas redes sociais a informação e... Pois bem, talvez você falar, mas isso é só uma profecia. Como podemos saber que isso é verdade? Aqui que entra o vídeo de hoje. Meus amigos, um jovem dá um testemunho do que aconteceu com ele. Tem um canal aqui, o canal do Espírito Santo, que é o Januário, muito amigo meu, irmão meu mesmo, que nós, de vez em quando, entramos em atrito, porque eu ainda sou mais... eu acredito mais em dons espirituais, essas coisas aí, do que ele. Não é que ele não acredita, é que ele tem um pé muito atrás acerca de dons, essas revelações, essas coisas. E tem muitas coisas que eu ainda acredito. Eu, como servo do Senhor, eu ainda acredito. Só que muitas vezes eu entro em atrito com ele e ele tem razão e eu estou errado acerca dessas coisas. Tem muitas coisas que eu não entendo. Eu pergunto, ô Januário, amigo, canal do Espírito Santo, como que você acha que isso vai acontecer? Como que eles vão saber o nome da pessoa sem ser por revelação? Como que ele vai saber isso, aquilo, se não for por revelação? E ele fala, não, é por causa disso e disso. E eu muitas vezes fico cético e não quero acreditar no que ele está falando. Só que agora, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, é como acontece. É como acontece. Veja isso daqui. Levanta a mão pra adorar que Deus está aqui hoje. Camila, uma moreninha, daqui a menor. O dia que essa mesma pessoa do vídeo me deu uma revelação o quanto tanto duvidosa. Eu já relatei esse fato a vocês, mas meio por cima. Hoje eu vou contar com mais detalhes. Um certo dia eu descobri que a Vitória Souza iria pregar aqui perto da minha cidade. O nome da cidade, São Pedro Turvo. Então eu disse assim, por que eu não vou lá assistir ela, né? Já que era uma cidade tão perto da minha e eu tinha um sonho de conhecê-la, porque na época que eu assistia ela eu era o recém-convertido, então eu via Deus na vida dela. Vocês me entendem, né? Então quando eu cheguei no local que ela iria cumprir a agenda, na igreja que ela iria pregar, a igreja estava assim de pessoa lotada mesmo, gente. Não tinha nem espaço lá dentro do templo. E olha que a igreja, o templo era muito grande, era um salão enorme. Então eu decidi ficar ali na porta para assistir o decorrer do culto e a pregação dela. Quando de repente o pai dela chega até mim e pergunta o meu nome. Eu falei para ele que eu me chamava Vitor e ele estava em sua mão um monte de blusas personalizadas e uma mesa personalizada também do lado da porta da igreja onde eu estava. E ele perguntou para mim se eu poderia olhar para ele por alguns segundos. Então passou alguns minutos, ele veio novamente, falou obrigado para mim por eu ter olhado a mesa para ele. E uma coisa interessante que eu notei, a Vitória Souza estava com vários equipamentos, inclusive alguns fones no ouvido. Quando de repente ela começou a louvar e ela chegou até mim. Ela perguntou com quem que eu tinha vindo. Eu falei que eu vim com a minha irmã. Então ela chamou a minha irmã e eu lá na frente, lá no altar. E ela começou ali revelar. Ela disse que Deus estava tocando no Vitor. Daí ela perguntou quem é Vitor. E minha irmã falou que era eu. E a Lina começou a chorar na emoção. Daí ela começou a chorar, começou aquela emoção toda. Daí depois a gente foi lá para nosso lugar de volta e continuamos assistindo o culto. Daí quando nós foi embora, eu lembrei dessa situação toda que aconteceu. E foi isso, meus irmãos. Tira sua própria conclusão aí no comentário. Deixa sua opinião nos comentários aí. Através de pontos no ouvido, através de estratégias que o pai usou ali, chamar o jovem, perguntar o nome do jovem, e colocar o jovem por um instante ali para fazer o trabalho dele, ir lá e contar para a Vitória Souza, entregar o nome do jovem que estava ali, e ali já começa uma revelação.
As pessoas fazem o seguinte: ah, mas testificou que era ele, porque a irmã dele chorou, o familiar tá chorando. Então é de Deus, porque quando é de Deus testifica, a pessoa chora. Não, queridos. Nem sempre quando é de Deus, nem sempre quando a pessoa chora é de Deus. Porque existe um fator muito importante que devemos analisar, devemos sempre colocar na balança, é a nossa emoção. Porque muitas das vezes choramos não é porque Deus está falando, é porque a nossa emoção está falando muito alto. Alguém falou seu nome ali e você... Como é que ele acertou meu nome? Como é que ele sabe o meu CPF? Aí você começa a chorar. Muitas vezes um profeta te chama, ele já está te analisando ali, o profeta entre aspas, ele já está te analisando desde o início do culto. Ele está vendo o seu semblante, se você está alegre, se você está feliz ou está triste. Se ele vê que você está triste, ele vai te chamar. Quando ele te chamar, ele vai começar a passar algumas revelações. Aí quando ele começar a acertar, por exemplo, eu vejo algo da sua saúde, Deus está tocando a sua saúde. Você do jeito que está, você ficou. Você não esboçou reação. E Deus manda dizer que está entrando na tua casa. Aí você começa a fazer carinha de choro. Deus está cuidando e entrando com providência com alguém dentro da sua família. Lágrimas começam a descer. Então ele viu que o seu problema é familiar. Então a partir daí ele vai tecer toda uma história. A partir daí ele vai criar toda uma história para te emocionar. E existe muitos disso aí. Existem muitos homens e mulheres de Deus sérios. Mas existem muitas Vitórias Souzas por aí. Existem muitos crentes. Existem muitos falsos profetas, pseudos profetas, pronto para te enganar. E quer saber de uma coisa? Muitas pessoas são enganadas por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes temos dinheiro, temos saúde, não temos conhecimento, que é o mais importante. O que adianta tudo isso se você não tem conhecimento? E infelizmente a Vitória Souza está trilhando um caminho muito triste, um caminho muito sujo, que pode acabar com a vida futura dela, com a vida espiritual dela. Quantas pessoas caem em depressão, pessoas caem em vícios, pessoas têm uma vida derrotada porque brincou com Deus, brincou com o Senhor. É nítido, nem precisa ser um bom observador para ver que a Vitória olha no celular da Fiel, para a qual ela está entregando a revelação, vê o nome do Alessandro e usa isso para incrementar a revelação. Ah, Deus tem algo para o Alessandro também. Como se a revelação de Deus viesse de forma fragmentada. Um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Ou como se ela tivesse esquecido de algo que Deus já havia revelado. Ah, tem também um Alessandro. E assim, eu acho preocupante esse tipo de coisa, porque dá a entender que a Vitória já está acostumada a fazer isso. E ela é boa de improviso. Ela vê o nome do Alessandro e já usa isso daí para reforçar ou para aumentar a potência da revelação que ela tinha a transmitir. E isso é, como eu disse, algo sério. Você falar algo que você sabe que não é Deus falando, sempre tem consequências. Vocês se lembram daquele pregador que dizia assim: eu estou entendendo, Jesus. E trazer um monte de revelação. E depois foi mostrado na internet, o vídeo já tem até mais de 1 milhão de visualizações. E mostraram que as informações que ele estava revelando estavam disponíveis na internet. Resultado, o cara mergulhou no descrédito total. E isso, como uma consequência, é ainda das mais fracas. Quando você fala algo que Deus não está mandando, as consequências vêm. E agora, um jovem que recebeu uma mensagem da Vitória veio a público e ele revelou alguns detalhes que dão indício de que as revelações da Vitória são artificiais. Eu quero mostrar isso aqui e na sequência também mostrar o que está acontecendo com a Vitória. Levanta a mão pra adorar que Deus está aqui hoje. Camila, uma moreninha, daqui a minora. O dia que essa mesma pessoa do vídeo me deu uma revelação o quanto tanto duvidosa. Eu já relatei esse fato a vocês, mas meio por cima. Hoje eu vou contar com mais detalhes. Um certo dia eu descobri que a Vitória Souza iria pregar aqui perto da minha cidade. O nome da cidade, São Pedro Turvo. Então eu disse assim: por que eu não vou lá assistir ela, né? Já que era uma cidade tão perto da minha e eu tinha um sonho de conhecê-la, porque na época que eu assistia ela eu era o recém-convertido, então eu via Deus na vida dela. Vocês me entendem, né? Então quando eu cheguei no local que ela iria cumprir a agenda, na igreja que ela iria pregar, a igreja estava assim de pessoa lotada mesmo, gente.
Não tinha nem espaço lá dentro do templo. E olha que a igreja, o templo era muito grande, era um salão enorme. Então eu decidi ficar ali na porta para assistir o decorrer do culto e a pregação dela. Quando de repente o pai dela chega até mim e pergunta o meu nome. Eu falei para ele que eu me chamava Vitor e ele estava em sua mão um monte de blusas personalizadas e uma mesa personalizada também do lado da porta da igreja onde eu estava. E ele perguntou para mim se eu poderia olhar para ele por alguns segundos. Então passou alguns minutos, ele veio novamente, falou obrigado para mim por eu ter olhado a mesa para ele. E uma coisa interessante que eu notei, a Vitória Souza estava com vários equipamentos, inclusive alguns fones no ouvido. Quando de repente ela começou a louvar e ela chegou até mim. Ela perguntou com quem que eu tinha vindo. Eu falei que eu vim com a minha irmã. Então ela chamou a minha irmã e eu lá na frente, lá no altar. E ela começou ali revelar. Ela disse que Deus estava tocando no Vitor. Daí ela perguntou quem é Vitor. E minha irmã falou que era eu. E a Lina começou a chorar na emoção. Daí ela começou a chorar, começou aquela emoção toda. Daí depois a gente foi lá para nosso lugar de volta e continuamos assistindo o culto. Daí quando nós foi embora, eu lembrei dessa situação toda que aconteceu. E foi isso, meus irmãos. Tira sua própria conclusão aí no comentário. Deixa sua opinião nos comentários aí. Bem, pessoal, tá aí o depoimento do Vitor. E já é estranho um pregador ou cantor ser convidado para ministrar em uma igreja e tá com uma espécie de um fone de ouvido. Já é estranho por aí. E são revelações, assim, incompletas. Ah, Deus me revelou aqui que tá tocando no Vitor, mas não sabe quem é o Vitor. É como se Deus colocasse só um nome na mente da pessoa e não desse nenhum tipo de precisão. E a gente vê que são revelações que servem para promover o próprio profeta. A Vitória, em muitas das ocasiões que eu vi, onde ela entrega uma revelação dessas, ela dá uma volta na igreja, ela coloca um ar de triunfo no rosto, como sendo a grande profeta da noite. Muitas revelações que são feitas na intenção de promover o próprio profeta. E isso é triste, e sempre a verdade vem à tona. Não importa que se engane as pessoas uma vida inteira. Aconteceu isso com Flor de Lis. Flor de Lis enganou as pessoas durante muitos anos, mas quando ela caiu, olha só que destino terrível que a esperou. Então não vale a pena você enganar e você recorrer a recursos artificiais e ainda usando o nome de Deus. E por esse depoimento do Vitor, onde o pai da Vitória pergunta o nome dele e tal, e depois ela vai justamente nele, quem é Vitor, a gente começa a ver que tem coisa estranha aí. E a Vitória, ela perdeu muito a credibilidade que ela tinha, e também as agendas que ela tinha. Tanto é que agora ela está querendo se eleger a vereadora, eu creio que seja por São Paulo. E, gente, se você for avaliar números, eu não sei qual é o salário de um vereador em São Paulo atualmente, mas com certeza deve ser mais alto que é em muitos interiores, né? Certamente deve ser lá por volta dos 15, 18 mil reais, eu acho que seja por aí. E assim, recebendo esse salário, levando em consideração, lógico, que não venha a ser feito nenhum tipo de acordo por baixo dos panos, porque muitos vereadores, muitos políticos ganham dinheiro com isso. Esses acordos que eles fazem ali por baixo dos panos, que dá de fato dinheiro, mas é algo ilegal e desonesto, levando em conta que seja uma política de fato honesta, não compensa deixar uma carreira, deixar uma sequência de agendas, onde ela ganha ofertas generosas para se dedicar a um cargo político e ganhar 15, 18 mil reais por mês, não compensa. O que acontece é que a Vitória tem perdido agendas e tem perdido a credibilidade. Então o futuro dela é um tanto incerto nesse sentido. E a política já seria uma certa estabilidade no teor financeiro. Então, assim, é nítido que a Vitória se prejudicou com isso. E se ela continuar, que eu não sei se ela continua com essas revelações e tal, mas se continuar, gente, sempre a consequência vem. Sempre vem. O ser humano precisa ter temor a Deus. Eu espero que a Vitória, que é nova, acho que ela fez 18 anos agora, casou recentemente, eu espero que ela venha pautar a vida dela no temor a Deus. Porque é nisso que as pessoas se enganam. É o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, que o juízo ele não se executa de forma imediata nas más obras. De repente, esses pseudos profetas, que recorrem até ao engano, ganham dinheiro com isso. Em vez do castigo de Deus vir de imediato, vem o benefício do ato errado que ele está cometendo. Mas não significa que o juízo não virá. Ele virá a seu tempo.
E Deus, ele dá justamente tempo para o indivíduo se arrepender, mudar. Mas quando não há uma mudança, a queda é grande. Flor de Lis está aí um exemplo disso. Eu uso Flor de Lis como exemplo porque é uma pessoa que por muito tempo enganou as pessoas. Não comparando, obviamente, o que a Flor de Lis fez com a Vitória, que para mim Flor de Lis é extremamente mais grave. Mas qualquer pessoa que recorre a algum tipo de engano, e em nome de Deus, sempre as consequências virão. E o meu desejo é que a Vitória venha conduzir o ministério dela sob o temor a Deus. Porque... Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.